Em visita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o empresário Elon Musk, acompanhado de um dos filhos, negou estar orquestrando uma tomada hostil do governo americano. A declaração foi dada em uma resposta a um jornalista durante uma entrevista na Casa Branca, e para especialistas, as reformas defendidas por Musk são apoiadas por Trump, têm gerado controvérsia no Congresso e também na Justiça americana. Reportagem de Valéria Luizetti. Durante a coletiva, Musk rejeitou as acusações de estar liderando uma tomada hostil do governo americano e defendeu as medidas de corte de custos promovidas pelo Departamento de Eficiência Governamental, liderado por ele. Musk argumentou que essas reformas são um reflexo do mandato popular, já que a vitória de Trump e a maioria republicana no Congresso demonstram o desejo da população por mudanças profundas na administração pública. O empresário alertou que, sem cortes de gastos, os Estados Unidos correm um risco de falência. Nomeado por Trump para liderar uma comissão destinada a reduzir os gastos federais, Musk afirmou que as medidas são essenciais para a solvência do país. Também temos que resolver o déficit. Temos um déficit de 2 trilhões de dólares. Se não fizermos algo a respeito, o país irá à falência. Não é opcional para nós reduzir as despesas federais. É essencial. É essencial para a América permanecer solvente como um país. E é essencial para a América ter os recursos necessários para fornecer coisas aos cidadãos e não simplesmente pagar grandes quantias de dívida. Durante o evento, Trump assinou uma ordem executiva que ampliou os poderes do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, para implementar cortes na força de trabalho federal. A medida também determinou que chefes de agências colaborassem com o órgão nas reformas. Entretanto, a iniciativa gerou críticas entre democratas, que questionam a falta de transparência e apontam possíveis conflitos de interesse, especialmente devido aos contratos milionários entre empresas de Musk, como Tesla, SpaceX e a rede social X, e o governo federal. Musk rebateu as críticas, afirmando que busca ser o mais transparente possível. Transparência é o que constrói confiança, não simplesmente alguém afirmando confiança. Então não é alguém dizendo que é confiável, mas transparência para que você possa ver tudo o que está acontecendo. Então você pode ver, estou fazendo algo que beneficia uma das minhas empresas ou não. É totalmente óbvio. O governo Trump enfrenta resistência nos tribunais americanos, já que juízes federais questionam a legalidade das medidas de redução de custos implementadas pelo Departamento de Eficiência Governamental. Diante dessas críticas, Musk voltou a atacar o que chamou de quarto poder, referindo-se à burocracia governamental. Temos esse quarto ramo do governo não eleito e inconstitucional, que é a burocracia, que tem, de muitas maneiras, atualmente, mais poder do que qualquer representante eleito. E isso não é algo que as pessoas querem. Apesar das críticas, o presidente Trump não demonstra preocupação com as reações da Justiça e do Congresso. O cientista político Christian Lobauer explica que essa resistência faz parte do equilíbrio institucional americano. O próprio presidente Trump já disse que ele entende a reação das instituições, não do Partido Democrata, que vai, lógico, vai chiar a imprensa, vai chiar e tal, e os interesses particulares envolvidos nas organizações não governamentais que são beneficiadas por esses recursos. Não é disso que eu estou falando das instituições, das regras do jogo. E nas regras do jogo, eu acho que as instituições americanas estão bem ajustadas, elas vão conter esse eventual apetite que o Elon Musk venha eventualmente ter e ultrapassar os limites da transparência. Lobauer ainda ressaltou que toda essa polêmica pode ter um efeito positivo, inspirando mudanças em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil. Isso vai certamente contaminar, no bom sentido da palavra, a União Europeia, que também tem uma enormidade de recursos que são muito pouco transparentes no seu uso público e internacional, tanto regional quanto internacional, e quiçá até países como o Brasil, que também tem nas contas nacionais linhas. Se você fizer o breakdown das contas públicas, tem linhas ali que são muito pouco transparentes, que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro do contribuinte. Isso é um problema universal. Então, se os americanos estão fazendo isso, eu acho bom, porque vai ter um rearranjo da transparência das contas públicas no mundo inteiro.
Christian Lobauer alerta que a movimentação de Musk pode ajustar os gastos públicos, redirecionando-os para os interesses da população. Segundo o especialista, esse rearranjo fiscal pode tornar os Estados Unidos ainda mais ricos e servir de modelo para outras nações. Professor Igor Lucena, eu queria te ouvir em relação a isso, porque Elon Musk tenta dar esse caráter empresarial ao governo americano, mas a gente sempre soube também, pelo menos a informação que nós sempre tivemos, é de que a máquina americana sempre foi uma máquina eficiente, uma máquina enxuta. Isso mudou, professor? E essas críticas são válidas ou é algo que deve ser feito nos Estados Unidos? Essas críticas são válidas, Thiago, porque até o governo de Bill Clinton, os Estados Unidos chegou a ter superávit, ou seja, eles arrecadavam mais do que gastavam. E depois o início da guerra ao terror e, obviamente, os maiores gastos militares, a gente viu déficits constantes. Hoje, os Estados Unidos têm um déficit fiscal galopante que chega a, basicamente, a cada 3 meses, eles gastam o PIB do Brasil, né, em aumento do déficit. Os Estados Unidos só não tem uma crise fiscal, Thiago, por um motivo muito simples. Não há onde alocar recursos. O dólar ainda é a grande moeda internacional. Então, na prática, o que a gente assiste da visão de Elon Musk é ou nós mantemos o controle dos gastos públicos ou, eventualmente, vai vir uma nova moeda que vai tomar o espaço do dólar e os Estados Unidos vai perder esse grande poder que é a moeda universal. Então, a sua visão tem sim, não para agora, mas para um futuro, um risco claro e a necessidade de corte de gastos é sim uma realidade para a manutenção do poder dos Estados Unidos. Professor Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan, professor. Até a próxima. Muito obrigado, uma boa noite.